Querida igreja, quero mais uma vez cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé e abra comigo sua Bíblia, capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, dando continuidade às nossas exposições nesse Evangelho. Hoje estaremos refletindo, se Deus assim permitir, versículos 17 até o versículo 24. Lucas 10, 17 ao 24. Se você encontrou a passagem, confirme dizendo um amém. Amém. Lucas 10, 17 ao 24, então assim nos diz o Senhor, por meio de sua santa palavra. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, diz o versículo 21, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Esta é a palavra do Senhor, e agora nós vamos mais uma vez orar a Ele e pedir a bênção do Seu Espírito sobre os nossos corações, de modo que possamos meditar na Sua própria palavra. Oremos. Te somos gratos pela Tua palavra que foi lida aos nossos corações, ó nosso Deus. Mas, neste domingo, renovamos a nossa confissão pública de nossa própria incapacidade. Se depender de nós mesmos, nós não conseguimos contemplar, enxergar as verdades eternas contidas na Tua palavra. Por isso, eu sou, ó Deus, dependente da ação do Senhor em minha vida, de modo que eu seja apenas um vaso de barro nas Tuas mãos, e o Senhor me use, e a Tua voz seja ouvida pelo Teu povo que aqui se reúne. E da mesma forma, Espírito Santo de Deus, que o Senhor haja nos corações daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, de modo que eles possam, segundo a Tua vontade soberana, segundo a revelação do céu, não só ouvir, mas compreender, não só olhar e contemplar, mas enxergar as maravilhas do Teu Evangelho. Fale conosco e manifeste-se a cada um de nós nessa noite. É o que nós, humildemente, nós Te suplicamos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Definir alegria não é difícil. Talvez, se você perguntar a uma criança
o que para ela é alegria, ela vai definir alegria exemplificando com uma coisa que ela gosta muito. Não é um termo complexo. Talvez seja um dos termos, ainda nos dias de hoje, mais fáceis para nós encontrarmos definições. Talvez o que seja alegria para mim, em termos de exemplo, não seja alegria para você. Talvez você tenha o seu conceito de alegria. Mas, de modo geral, alegria pode ser definida como uma boa sensação, uma sensação que produz bem-estar, que nos eleva, que nos tira de uma condição de prostração e de tristeza e nos faz nos sentir confiantes, motivados a ir adiante. E essa é a definição mais simples, mas mais precisa, porque a alegria da nossa língua portuguesa, ela vem de uma palavra latina que significa exatamente isso: estar com um ânimo elevado, se sentir vivo, se sentir renovado para viver, para fazer. Quando nós estamos alegres, nós temos a sensação de que nós podemos vencer qualquer dificuldade. Mas a definição de alegria, ela é um pouquinho mais ampla do que as nossas definições pessoais. Por exemplo, a própria ciência, ela quer dar a sua explicação científica para a alegria. Segundo a ciência, a alegria é o produto do estímulo de 3 neurotransmissores: a dopamina, a serotonina e a adrenalina. E esses 3 neurotransmissores agem no nosso corpo, o meu e o seu, de modo a produzir substâncias químicas que vão regular o nosso humor e que vão liberar hormônios que vão nos sentir fazer bem. Então, segundo a ciência, é através desses neurotransmissores que trabalham em nosso corpo, produzindo hormônios que vão nos afetar com a sensação de bem-estar, e então nós vamos nos sentir alegres. Os antropólogos, aqueles cientistas que decidem dedicar tempo para estudar o comportamento humano, definem alegria como um sentimento momentâneo. É algo externo que age no coração humano e que naquele momento produz alegria. E os resultados dessa alegria, segundo os antropólogos, é a felicidade. É o estado de espírito produzido pela alegria. Por que eu inicio a nossa exposição, a nossa reflexão, falando sobre isso? Porque o fato, irmãos, é que a alegria, ela existe. E por isso a humanidade se propõe a, de um jeito ou de outro, explicar, dar sentido, não só para a alegria, para essa sensação tão boa que nós sentimos quando estamos alegres, como também trazer explicações para os efeitos que a alegria causa tanto no indivíduo como no coletivo. E aí, estudando a alegria, a humanidade percebe que a alegria, que o prazer pode se tornar uma fonte de objeto de consumo. E nós não vamos falar muito sobre isso, porque não é o foco da nossa exposição. Mas sabendo que a alegria e o prazer pode se tornar um objeto de consumo, que pode gerar renda, dinheiro, se propagam, se multiplicam os gurus da autoajuda, que querem propor os seus métodos para que você seja feliz, para que você seja alegre. As próprias religiões vão apresentar as suas propostas e vão dizer: para você ser alegre, você precisa espiritualmente fazer isso ou fazer aquilo. Entretanto, nós que somos cristãos e que temos a Bíblia como a nossa regra de fé infalível, de prática e de conduta, observamos que a Bíblia trata a alegria de modo muito diferente da proposta humana. Alegria, segundo a Bíblia, ou seja, segundo a definição dada pelo próprio Deus, é uma das manifestações da presença do próprio Deus, do próprio Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade assim chamada, na vida humana. Segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22, que elenca, 22 e 23,
as manifestações do fruto do Espírito, a alegria é a segunda manifestação. Essa é a definição bíblica. É a presença de Deus, a presença do seu Espírito interagindo e agindo na vida de um homem ou de uma mulher. Mas, pastor, e os neurotransmissores que a ciência fala? Sim, a Bíblia não descarta isso. A Bíblia fala que o corpo humano é afetado por essa alegria produzida por Deus. Então, a dopamina, a serotonina e a adrenalina são produzidos pela alegria de Deus na sua criação, no homem e na mulher, de modo metafísico, que está acima do físico. Nós não podemos engarrafar a alegria. Eu digo isso para que você, de antemão, especialmente você que é jovem, entenda que os hormônios não são a causa da alegria. Não é por causa dos hormônios, não é por causa dos neurotransmissores que a alegria é produzida na pessoa humana. Não. É Deus quem produz. Esses neurotransmissores que produzem hormônios estão a serviço do Deus que os criou. Se você crê nisso, diga amém. Amém. A Bíblia não descarta essa verdade, de que esses servos de Deus, chamados neurotransmissores, vão estar agindo de acordo com o propósito pelo qual eles foram criados. De modo que Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz o quê? Que o coração alegre aformoseia o rosto, embeleza o rosto, transparece, conforme diz a versão NVI, no rosto. Aqui nós estamos na segunda parte da narrativa do evangelista Lucas, no retorno, agora no retorno dos 70 discípulos que voltaram da sua campanha inicial de evangelismo ordenada pelo seu próprio Senhor. E o Evangelho nos informa que esses homens, que essas mulheres, que esses discípulos estão cheios de alegria. E qual é o motivo da alegria desses 70? É adequada a alegria que eles estão sentindo, que está enchendo eles? Jesus tem algo, segundo o Evangelho, segundo a Bíblia, a nos falar sobre a alegria? Sim, conforme nós vamos observar, esse é o cenário estabelecido pelo próprio Deus. É mais uma ocasião que Ele mesmo providencia para falar conosco sobre a alegria e para nos ensinar um pouco mais sobre a alegria. Olhe para a sua Bíblia, por favor, versículo 17. O texto nos diz que os 70 voltaram cheios de alegria e disseram: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Como nós vimos na exposição passada, Jesus havia comissionado esses discípulos a irem adiante dele para aquelas cidades que ele iria de passar, e havia basicamente duas orientações básicas: pregar, e se fossem bem recebidos naquela cidade, naquela casa, e houvessem lá enfermos, que eles então curassem esses enfermos. E nós vimos na exposição passada que essas curas, elas ensejariam ocasião para a abertura dos corações para ouvir o Evangelho. E nós não sabemos ao certo, o evangelista Lucas, nem os outros evangelistas trazem para nós qual é o tempo do retorno, em que momento histórico aconteceu esse retorno dos 70, nem sequer qual foi o lugar geográfico, aonde eles estão quando essa conversa acontece. O que o Espírito Santo quer que eu e você saiba são três coisas com o retorno desses 70. A primeira delas é que a missão, tanto dos 12, como nós vimos no capítulo 9, 12 apóstolos, como dos 70 que agora regressaram, ela não cessou, ela não acabou. Mateus 28, 19, você conhece essa passagem? Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é um regresso momentâneo da primeira comissão que esses 70 receberam. Mas a missão da igreja
não cessou com o retorno dos 12, como nós vimos no capítulo 9, e nem cessou com o retorno dos 70. Então essa é a primeira coisa, não importa onde eles estão geograficamente. O que importa é que a missão ainda não acabou. Eles estarem voltando não significa dizer que eles cumpriram com a sua missão. Não. A segunda verdade que nós vemos com o regresso desses 70 é que não importa aonde o Senhor nos envia a pregar o Evangelho, não importa aonde o Senhor te enviar para pregar o Evangelho, nós sempre precisamos voltar aos pés de Jesus para aprender. Quando Ele nos disser, vão a todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, Ele não está dizendo que agora nós não dependemos mais dEle, que agora nós não temos mais o que aprender. Nós vamos, e essa é a terceira coisa que o retorno dos 70 nos ensina, que a obra da dinâmica da pregação do Evangelho é assim, é dinâmico e urgente. Nós vamos para ensinar e nós voltamos aos pés de Jesus para aprender, e isso se aplica a cada um de nós. Por isso é muito importante que você tenha logo isso na sua mente. É isso que o Evangelho está ensinando para mim e para você. Você tem duas grandes chamadas na grande comissão: ir e pregar e voltar aos pés de Jesus para aprender. Então eu quero perguntar a você, para que você responda para você mesmo: como é que está a sua vida quando o assunto é a grande comissão de pregar o Evangelho a toda criatura? Você tem vindo aos pés de Jesus para aprender dele mesmo, de sua palavra? Tenho, pastor. Afinal de contas eu estou aqui hoje. Ótimo, que grande bênção. Mas você tem recebido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem aprendido dele e tem levado esse mesmo Evangelho a toda a criatura? Tem orado a Deus para que Ele levante oportunidades para que você pregue o Evangelho, porque afinal de contas a missão é urgente, porque afinal de contas a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores? Os discípulos voltam cheios de alegria, literalmente preenchidos por satisfação. Eles foram, e nós vamos ver que eles foram hostilizados pelas hostes do inferno, mas mesmo assim eles voltam cheios de satisfação. E a palavra alegria aqui no versículo 17, ela expressa a ideia de uma alegria causada por eventos externos. É a alegria definida pelos antropólogos, é a alegria momentânea. Isso me causou alegria. E de fato eles deveriam estar alegres, eles tinham motivo para estar alegres, porque quando os três foram com o Senhor lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, os 9 que ficaram não conseguiram expulsar o demônio. Então esses 70 estão conseguindo, nós vimos isso no capítulo 9, versículo 37, agora há pouco. Esses 70, eles conseguiram aquilo que 9 apóstolos não haviam conseguido. Eles estavam alegres com um motivo razoável. E ainda mais, em suas orientações, o Senhor Jesus os comissionou e deu autoridade para eles fazerem 2 coisas: pregar o Evangelho, repito, e se fossem bem recebidos e houvessem enfermos, eles curassem. Em nenhum lugar Jesus disse que eles teriam autoridade para expulsar demônios. Mas agora, além daquilo que Jesus os havia comissionado, eles voltam e dizem, em seu nome, os próprios demônios, eles se submetem a nós. Eles estão alegres, porque eles receberam uma missão do seu amado Salvador, e essa missão que eles receberam, ela foi bem sucedida. Eles pregaram o Evangelho, eles curaram enfermos, e assim como aconteceu com o Senhor Jesus, eles sofreram oposição satânica, e nem mesmo a oposição satânica pôde impedir eles de avançar na missão. Os demônios os obedeceram, eles tiveram poder para confrontar vitoriosamente as hostes do inferno. Eles estão felizes, porque eles estão experimentando das mesmas bênçãos, do mesmo padrão que Cristo em pessoa tem experimentado, estava experimentando em seu ministério terreno.
E isso vai continuar sendo registrado pelo evangelista Lucas em Atos, mais uma vez eu digo isso. A igreja vai continuar o ministério de Jesus na terra e vai continuar progredindo e sendo vitoriosa. Mas perceba a fala desses discípulos. No final do versículo 17, eles dizem que a autoridade não estava neles. A autoridade estava sobre eles. A autoridade não repousava nos seus nomes, mas repousava no nome de Jesus. Então, no versículo 18, Jesus, após ouvir isso, ele diz a eles: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sem dúvida, este versículo é um dos versículos mais enigmáticos do Novo Testamento. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago? Existem 4 explicações possíveis. A primeira delas é que Jesus estaria falando da queda de Satanás lá na sua rebelião no céu. E essa queda, ela foi ilustrada com a queda do rei da Babilônia, na profecia de Isaías no capítulo 14. Essa é uma das grandes possibilidades, inclusive defendida por Erasmo de Roterdã, amigo de Lutero. A segunda possibilidade é que Jesus estaria falando da sua vitória sobre Satanás, tanto na sua tentação no deserto, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, como a sua vitória constante sobre Satanás em seu ministério terreno. Mas a terceira hipótese é que Jesus aqui estaria falando do que está acontecendo aqui, da pronta e imediata queda de Satanás diante do êxito desses 70. Mas existe ainda uma quarta possibilidade, de Jesus aqui estar falando da queda escatológica de Satanás, que é registrada, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, no meio da grande tribulação, capítulo 20, no fim da grande tribulação, ou ainda no capítulo 20, no fim do milênio. Essas são as 4 possibilidades. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção que eu faço menção a essas 4 possibilidades para dizer que isso não é relevante. Porque nós temos que lembrar que Jesus não é apenas um homem, Ele é Deus. De modo que para Ele, toda a eternidade é um eterno agora. Não importa se Ele está se referindo à queda de Satanás, na sua rebelião no céu. Não importa se Ele está se referindo à vitória dele lá na tentação no deserto, ou se Ele está falando da sua onisciência, vendo o triunfo dos 70 em meio àquelas cidades gentílicas, ou se Ele está se referindo à derrota final. Não importa. Existem 3 lições com base na eternidade de Cristo que esse versículo 18 está nos trazendo. A primeira delas é que Satanás e o império das trevas, preste muita atenção nisso, igreja, sempre estarão no caminho da igreja. Por quê? Porque segundo o Espírito Santo, através do evangelista João, sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, esse mundo aqui, ele jaz no maligno. Então, todas as vezes que a igreja do Senhor Jesus Cristo ir de encontro àqueles que estão perdidos nos seus pecados, levando a palavra de Deus, exatamente como está acontecendo com esses 70, certamente, de modo direto ou indireto. Ontem nós ouvimos pastor Thomas aqui falando na palestra que os endemoniados dos nossos dias, eles não estão caindo e espumando nas igrejas, mas eles estão nas universidades, tentando encher você, jovem, com ideologias do inferno. Nós sempre enfrentaremos a oposição do império das trevas. É isso que está sendo dito para nós, quando Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas a segunda verdade que o versículo 18 está nos ensinando, é que embora Satanás e o império das trevas estejam no nosso caminho, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque quer seja no passado, quer seja no presente, quer seja no futuro, é assim que Cristo, o cabeça da igreja, sempre contempla o império das trevas e o seu príncipe, Satanás, caindo de modo imediato, caindo de modo contínuo. E o próprio Jesus, no momento
crucial da sua fala aos seus discípulos, isso está registrado em Mateus 16, 18, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Por causa dos 70? Por causa dos 12? Ou por sua causa ou minha? Não. É porque esta igreja, ela foi edificada e ela permanece edificada sobre a rocha, sobre o rochedo inabalável, o Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Se você crê nisso, diga amém. A terceira verdade que o versículo 18 está nos ensinando é que Jesus, enquanto Deus, está partilhando aqui com os 70, assim como está compartilhando conosco, da sua visão, do juízo derramado sobre Lúcifer, sobre o anjo de luz que caiu e que agora é um exemplo, uma referência de que quando alguém se orgulha em si mesmo, é destruído pelos efeitos deste orgulho. A terceira grande verdade que o versículo 18 está ensinando para estes 70 e para mim e para você, é que é uma advertência direta do próprio Jesus a esses discípulos e a nós. Nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado com a tendência do nosso coração, porque ele é profundamente corrompido e orgulhoso. E a tendência dele, se nós não depositarmos o nosso coração em Cristo, guardarmos o nosso coração, conforme a sabedoria de Provérbios 4, 23 nos ensina, se nós não fizermos isso, nós estamos sujeitos a cair repentinamente como um relâmpago. Cuidado, querida igreja do Senhor. Após o versículo 17, após os discípulos dizerem: foi em teu nome, Jesus está advertindo a eles, está advertindo a mim e a você: tenham muito cuidado com as afeições do coração de vocês, com aquelas que podem ser falsas afeições religiosas, porque, repito o que disse na última exposição, se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não depositarmos o nosso coração em Cristo, nós poderemos ouvir dele: eu nunca conheci vocês, vocês estão me dizendo que vocês expulsaram demônios em meu nome, mas eu nunca conheci vocês. É isso que o versículo 18 está nos ensinando. Isso é o que é o mais importante. Não importa o momento histórico ao qual Jesus está se referindo, ele está usando Satanás como exemplo para que nós tenhamos cuidado com os nossos corações perversos e orgulhosos. Então, o versículo 19, Jesus diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Também esse é um versículo difícil, porque se é assim, por que crentes sofrem dano? Nós temos dois contextos aqui a apreciar nesse versículo 19. O primeiro deles é o contexto imediato, é o que Jesus está dizendo para os 70. Ele está chamando a atenção desses discípulos para o fato de que a autoridade que eles receberam, a vitória que eles tiveram, foi dada por ele. Isso havia sido prometido no proto-evangelho, no evangelho embrionário em Gênesis 3,15. Autoridade ao filho, ao descendente da mulher, para pisar na cabeça da serpente, do dragão antigo, serpente no Gênesis, dragão em Apocalipse. Então, Jesus está dizendo: de fato, vocês obtiveram vitória, mas a vitória que vocês obtiveram, a vitória que a igreja tem, é por causa da autoridade de Jesus, que está sobre a igreja. Mas num contexto mais amplo, trata-se da vitória e da autoridade que Jesus dá, que Jesus concede e concederá até o último dia à sua igreja. Pouco antes dele ser assunto aos céus, no seu discurso derradeiro aos discípulos, Marcos, o evangelista, registra no seu capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus dizendo assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos,
eles ficarão curados. Aqui estão descritos, no Evangelho segundo Marcos, alguns sinais, algumas bênçãos derramadas por Cristo sobre a sua própria igreja, a verdadeira igreja cristã. Porém, atente para um detalhe, igreja do Senhor. Essas bênçãos narradas pelo evangelista Marcos, elas vêm dele. Assim como ele está dizendo para os 70, vocês de fato tiveram vitória, porque eu dei a vocês autoridade. Isso veio de mim. Se não tivesse vindo de mim, vocês não teriam sido vitoriosos. O princípio é o mesmo que se aplica aqui. A bênção vem de Cristo. E ele disse que derramaria dessas bênçãos sobre a sua igreja. Mas quando é que ele vai derramar dessas bênçãos sobre a sua igreja? Quando ele quer. No momento e na ocasião que ele assim determinou, segundo a sua vontade secreta e soberana. De modo que a igreja precisa compreender, sobretudo uma grande parcela da igreja evangélica brasileira, que Deus não é refém das bênçãos que Ele mesmo dá ao seu povo, que Ele não fica refém daquilo que Ele entrega a mim e a você. Se Ele conceder a você a dádiva e a bênção de você confrontar uma pessoa endemoniada e pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus você expulsar aquele demônio, não significa dizer que agora o dom é seu e Jesus e Deus não pode tirar ele de você. Se você orou pelo enfermo e ele ficou curado, pronto. Pode ir agora para os hospitais que todo mundo que você orar vai ser curado. Não! Deus não é refém das suas próprias bênçãos, das suas próprias ações. Ele é livre no seu agir. Ele é soberano. Nós cremos nisso. A palavra de Deus fala sobre isso. Isso também se aplica às suas bênçãos, as bênçãos que Ele derrama sobre a sua igreja. Perceba, se fôssemos tomar as palavras de Jesus como literais, duas coisas tinham que acontecer. Primeiro, todo mundo que é crente tinha que ter todos esses sinais, todas essas bênçãos. Tinha que ter poder para fazer tudo isso, todo mundo, porque senão a palavra de Deus é mentirosa. Mas não é esse o caso. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o Deus soberano agindo, derramando das suas bênçãos, distribuindo os dons conforme lhe apraz, conforme a necessidade da glorificação do seu nome para o bem da igreja. É só olhar para a história e vamos ver que esses sinais de fato estão sobre a igreja. Não estiveram apenas sobre a igreja nos dias do Novo Testamento, continuam sobre a igreja. Porém, se nós olharmos para a história, também vamos ver uma igreja sofredora, uma igreja que nem sempre foi poupada. Se você olhar, por exemplo, para a própria Bíblia, você vai ver em Atos 28, que lá na ilha de Malta, Paulo é picado por uma serpente, por uma víbora. E então aqueles homens nativos esperam que ele espume, que ele inche, e nada acontece, e logo dizem, é um Deus. E aí ele vai e prega o Evangelho. Então Paulo foi livrado. Se você continuar olhando para a Escritura, você vai ver que Davi, o pequeno e franzino, luta contra a máquina de guerra chamada Golias, e ele vai ser poupado, ele vai ser livre. Se você olhar para Daniel, você vai ver Misael, Azarias e Ananias sendo poupados do fogo. Você vai ver Daniel sendo jogado na cova junto com os leões e sendo poupado dos leões. Mas Paulo, Misael, Azarias, Ananias, Daniel, o próprio Davi, eles estão mortos. Eles estão aguardando a ressurreição final. Eles estão na presença de Deus, desfrutando das bênçãos eternas e estão aguardando a consumação dos séculos e o início das bem-aventuranças eternas. É por isso, crente, que você pode experimentar uma grande bênção, um momento de grande fervor espiritual, de uma grande ação de Deus na sua vida, e daqui a pouco você pode estar passando por um grande perrengue e dizendo, Senhor, me socorra. Não deixe com que o seu coração enganoso diga a você que Deus é bipolar. Não deixe com que o seu coração diga a você que Deus é esquizofrênico. Não, Ele tem a sua forma secreta de agir. E o que Ele diz para mim e para você é que todas as coisas cooperam, todas as coisas Ele faz trabalhar, Ele faz cooperar para o bem daqueles que Ele ama, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Isso inclui a mim e a você. Ele é soberano. Ele faz de nós, sabe o quê? O que Ele quer fazer. Louvado seja o seu nome por isso. Jó entendeu isso. Quando disse à sua esposa, receberíamos o bem só de Deus e não o mal. Ele é soberano. Jesus está dizendo a esses discípulos, vocês de fato prevaleceram porque eu quis que assim fosse. Eu dei autoridade a vocês sobre o inimigo. No entanto, versículo 20, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo, existe uma fonte de alegria maior. Existe uma fonte de alegria, de bem-estar, de segurança e de contentamento maior. O verbo que o evangelista Lucas usa aqui tem a mesma raiz do versículo 17, é a mesma raiz, só que o pós-fixo é diferente. Lá no versículo 17, o verbo tem essa ideia, algo externo que produz em mim uma alegria momentânea. Alegria aqui, nos lábios do Salvador, é uma alegria que ela existe em si mesma, que é uma alegria maior do que aquela alegria momentânea que é causada por um ato externo. Jesus está dizendo, fiquem alegres, estejam alegres, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu, escrito no céu. Se você folhear a sua Bíblia, você vai ver que o registro do nome dos santos no céu começa em Êxodo capítulo 32 e vem seguindo, sendo pulverizada pelo Espírito Santo através dos autores sagrados, até chegar em Apocalipse capítulo 21. Deus faz questão de deixar registrado para mim e para você, ou seja, para a sua igreja, que o nome daqueles que Ele desde a eternidade decidiu amar está registrado nos céus. E Jesus então se volta mais uma vez na progressão da revelação e diz para estes discípulos, o nome de vocês está contabilizado, ele está registrado nos céus. Nisto vocês podem e devem se alegrar de uma maneira totalmente diferente do que qualquer homem ou qualquer mulher pode se alegrar neste mundo. Nisso vocês podem se alegrar de modo firme, sólido, essa alegria ela é maior, essa alegria ela é mais constante, ela é mais proveitosa, ela é mais permanente, e nisso vocês podem se alegrar constantemente. Não é brincadeira, não é brincadeira. Você imagina esses discípulos voltarem e dizer, mestre, Satanás, segundo Moisés, ele nos assediou lá no Éden, pois os demônios ouviram o teu nome e submeteram a nós. Era algo extraordinário e de fato é. Mas Jesus está dizendo, isso é pouco. É uma graça, mas isso é pouco. Existe uma graça maior. Existe uma graça mais final, mais definitiva. Jesus está dizendo assim, haverá um dia, e não está longe, em que a luta contra os inimigos ela vai cessar. E quando essa luta contra os inimigos cessar, e a vitória contra os inimigos não for mais, não se constituir mais numa fonte de alegria, haverá uma alegria que permanecerá. Haverá uma alegria que não findará. Haverá uma alegria que não cessará. E que alegria é essa? O nome de vocês está registrado nos céus. O nome de vocês está contado nos céus. Como assim? Assim como Davi? Assim como Moisés? Assim como Enoque? Assim como os profetas? Assim como os apóstolos? Mas quem sou eu? Você, igreja do Senhor, pequenino povo de Deus, vocês são a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada pelo seu sangue. Por isso o nome de vocês está lá.
Nisso vocês podem e devem se alegrar, porque esta alegria não cessará. Jesus está ensinando a esses discípulos e está ensinando a mim, a você, igreja, que a alegria do crente não deve repousar naquilo que ele pode ou não fazer, mas naquilo que ele recebe, que ela recebe de Deus. Porque afinal de contas, se a nossa alegria, se a alegria de um cristão, de uma cristã estiver baseado naquilo que ele consegue fazer, logo quando eu e você não pudermos mais fazer nada, a nossa alegria terá ido embora. E é por isso que muito crente fica cabisbaixo. Porque quando as ondas da adversidade vêm e você está sem força e você já não consegue mais aparentemente vencer as dificuldades que estão vindo contra você, o que você faz? Você se entristece. Você se esquece que existe uma alegria que está sobre você, que existe para fortalecer você e para colocar todas as tristezas debaixo dela. Você é salvo, você é salva em Jesus. Ele amou você, Ele morreu em seu lugar, e isso deve alegrar o seu coração, crente. A alegria de um crente, de uma crente, não pode residir naquilo que ele faz, mas naquilo que Deus fez por ele. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Mas isso de fato é motivo de alegria, pastor? Versículo 21. Naquela mesma hora, diz o texto, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Naquela mesma hora, naquele exato contexto, momento em que Jesus está afirmando para esses discípulos: se alegrem pela certeza da salvação de vocês. Nesse exato momento, Jesus exultou no Espírito. É a terceira palavra nesta passagem associada à alegria. É como se o Espírito Santo estivesse usando o evangelista Lucas para nos preparar para o dínamo, para o poder, para a explosão. A primeira alegria do versículo 17 é aquela alegria momentânea. Podemos dizer aquela alegria superficial, que se vier uma tristeza por cima dessa alegria, a pessoa já não está mais alegre. A segunda palavra é uma alegria que você pode depositar nela a sua atenção. Mas aqui, acertadamente, os tradutores para a língua portuguesa, aqui é diferente. Exultar significa uma alegria insuperável. Uma alegria que não pode ser vencida. Uma alegria que não pode ser diminuída. Lembram que eu falei no início da exposição que a alegria é o fruto do Espírito, é uma das manifestações do fruto do Espírito. Aqui há a plenitude do Espírito. É na unção do Espírito que Cristo se alegra sobremaneira, com uma alegria que não pode ser superada. Se já não bastasse isso, o Evangelho nos mostra as 3 razões pelas quais Cristo se alegra dessa maneira, com alegria insuperável. A primeira razão é que aquele que é o Verbo de Deus, aquele que é a fonte de toda a felicidade, de toda a alegria, de toda a graça, de todo o bem-estar, de toda a segurança, Ele mesmo se alegra poderosamente. O Evangelho está nos mostrando que nós servimos a um Deus, nós temos um Senhor. Preste muita atenção nisso, crente, para que você nunca mais duvide disso. Que Ele não é indiferente. O Deus que nós servimos, Ele não é indiferente à nossa causa. Ele é o Deus que se entristece, que se compadece por causa de Lázaro. Ele é o mesmo Deus que, segundo o autor dos Hebreus, é aquele sumo sacerdote que se compadece do seu povo. Mas Ele também é o mesmo Deus
que se alegra poderosamente. Essa é a primeira coisa. O segundo fato que nós encontramos aqui no versículo. Qual é a causa da alegria desse Deus? É Ele mesmo. É isso que nós encontramos aqui. Cristo não exulta, porque nós o fazemos exultar. Eu vou mudar aqui a palavra exultar. Cristo não se alegra com uma alegria insuperável, porque nós produzimos isso nele. Não. Ele, segundo o Evangelho, é a fonte da sua própria alegria. Na verdade, ele é a única fonte motivadora de si mesmo. Deus, ele motiva todas as coisas, mas ele não é motivado por nada e nem por ninguém. Ele não está se exultando, se alegrando de modo insuperável por causa dos 70, nem por causa dos 12, nem por minha causa, nem por sua causa. Ele está fazendo isso com base na sua própria existência. Perceba que aqui está, como eu disse, o cenário pronto para revelar a nós, não só os 70, Deus em pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está envolvida nesse ato de alegria insuperável. Perceba, a unção é do Espírito. O Filho está se alegrando. Em quê? No agir do Pai. Aqui está a causa da alegria. E isso é algo tão íntimo e tão próprio, que diferente de Mateus capítulo 6, quando ele nos ensinou a orar, Pai Nosso, aqui não é Pai Nosso. Aqui o pronome que está sendo utilizado, pater, é uma relação direta do filho para com o pai. Os 70 agora viraram espectadores. Eu e você, nesta exposição, estamos apenas contemplando a Trindade se alegrar com uma alegria insuperável. É a Trindade em pleno contentamento em si mesma, em pleno deleite. Por que isso é didático para nós? Porque nós precisamos obedecer e seguir o padrão que o próprio Deus estabelece em sua palavra. Respeitar Deus. Saber que Ele é Deus. Que nós somos apenas seus servos. Que nós não temos o poder de demovê-lo. Nós não temos poder de diminuí-lo. Nós não temos poder de tirar a sua glória, nem acrescentar glória sobre Ele. Nós não temos poder de tirar a sua alegria, nem de aumentar a sua alegria. Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele é Deus. Mas a terceira coisa que nós observamos no versículo 21 é que, além do contentamento que Deus tem em si mesmo, aqui de modo específico, preste atenção nisso, porque agora isso diz respeito a você. Ele está se alegrando no seu próprio conselho, no seu próprio desígnio, no seu próprio plano de redenção. Cristo está se alegrando com uma alegria insuperável pelo fato do próprio Deus ter decidido se revelar e salvar o seu povo. Ele diz: porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos. O Senhor manteve em segredo dos arrogantes, daqueles que acham que sabem de tudo, que não precisam respeitar o padrão de Deus. Destes, o Senhor escondeu, o Senhor manteve em segredo, não está revelado para eles. Porém, o Senhor as revelou aos pequeninos. O Senhor descortinou para aqueles que olham para si mesmos e se enxergam e se fazem como crianças, como pequeninos, conforme registrado em Mateus 18:3. A estes que se colocam como crianças aos teus pés, o Senhor revelou, o Senhor salvou, o Senhor se revelou para salvar. O Espírito Santo vai usar Tiago para resumir o que está sendo dito aqui. Capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Jesus diz: sim, ó Pai, Criador do céu e da terra,
porque assim foi do teu agrado. Esse é o motivo da alegria insuperável do eterno Filho de Deus. O Senhor fez isso não porque o Senhor foi motivado. Nada motivou. Foi conforme Paulo fala, Efésios capítulo 1, versículo 15, foi segundo a vontade da tua soberania, o teu beneplácito. E ele diz, sim, essa partícula de afirmação de Jesus aqui, do eterno Filho de Deus, eu concordo com isso. Assim, Pai, o Senhor quis, e assim eu, na unção do teu Espírito, nós concordamos com isso. Versículo 22, ele avança dizendo, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus está dizendo, sim, há perfeita comunhão entre o Pai, entre eu e entre o Espírito. E na economia, na organização da salvação, coube ao Filho fazer o quê? Revelar quem é o Pai. É isso que Jesus está dizendo. Revelar quem é o Pai a quem? A quem o Filho quiser revelar. Não é só o Pai que tem soberania, não é só o Pai que diz, eu vou fazer dessa forma sem ser motivado. O Filho também não é motivado por ninguém. Ele também, segundo o beneplácito da sua vontade, ele decide quem vai conhecer o Pai. Por isso, deixa eu dizer a você que nos visita, eu não sei se você é um crente, certamente você quer conhecer a Deus, senão você não estava aqui, ouvindo a palavra do Evangelho. Mas então, eu digo a você que se você quiser conhecer de fato o Pai, só tem um que pode te revelar Ele, o Filho. Se você crê nisso, igreja, diga amém, para que o visitante possa ouvir. Diga amém. Apenas o Filho pode revelar o Pai. Você não encontrará a revelação de Deus se não for através de Deus. Você não conhecerá o Pai se não for através do Filho, da mediação do Filho. É por isso que Ele é o único nome que importa que nós sejamos salvos. Salvos, não há outro nome dado, não há. Ele não só é o único que pode revelar o Pai, Ele é o único e suficiente. E este Evangelho tem constantemente nos mostrado que Cristo é suficiente. Você não precisa de Cristo e mais alguma coisa. É apenas Cristo que revela o Pai. Por quê, pastor? Como é que o senhor entende isso? Porque aqui ainda no versículo 22 ele diz, tudo foi entregue a mim. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ainda em Efésios capítulo 1, versículo 10, ele diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. O Filho não tem só todo o conhecimento de quem é o Pai, ele tem todo o poder para revelar quem é o Pai. Você consegue entender, igreja? Porque Jesus está dizendo, vocês expulsaram demônios. Que bom. Mas há algo que deve ser o motivo da sua alegria acima de todas as coisas. O Filho olhou para você, se apiedou de você e trouxe até você a revelação do Pai, coisa que ninguém mais podia fazer. Se você hoje conhece a Deus, se você está progredindo no seu conhecimento de Deus, você está fazendo isso porque o Filho se apiedou de você, porque tudo foi entregue a Ele e Ele revelou a você. Se alegre nisso, igreja do Senhor. Descanse nisso. Coloque todas as suas tristezas debaixo desta alegria inefável e eterna. Então, no versículo 23, que bom que o Senhor, no meio desta confabulação santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que bom, assim como aconteceu na transfiguração, que bom que Ele não voltou ainda. Que bom que Ele volta-se novamente para nós, pequena e pobre igreja. Versículo 23. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram, versículo 24, ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
Deixe-me dirigir novamente a você, visitante. Essa fala de Jesus foi em particular com a sua igreja. Por isso você pode visitar esta ou qualquer igreja toda a sua vida. Enquanto você não reconhecer os seus pecados e não reconhecer que apenas Cristo e somente Ele é o único Salvador da sua vida, enquanto você não for contabilizado, enquanto o seu nome não for confirmado no céu, você não pode participar de todos os momentos íntimos entre Cristo e a sua igreja. Volto agora novamente para você, igreja. Percebe que isso deve ser motivo de alegria para você maior do que qualquer tristeza dessa vida, qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Ele volta-se para os seus discípulos e eles dizem: bem-aventurados são aqueles. Você que faz parte dessa igreja sabe muito bem o que significa isso. Mais que felizes. Mas deixe-me lembrar a você aquilo que você já ouviu nas exposições das bem-aventuranças. Aqui é uma condição atribuída. Jesus não está chutando. O eterno Deus que prescruta os corações, Ele olha para o seu povo e diz: vocês são. Ele está colocando essa condição sobre a sua igreja. Vocês são mais que felizes. Porque muitos homens e mulheres, aqui nesse contexto, piedosos, quiseram viver os dias que vocês estão vivendo. Quiseram ver e ouvir o Salvador, o Messias, em pessoa. Lá no capítulo 8 do Evangelho segundo João, já nos embates finais antes da crucificação entre os fariseus e o nosso Salvador, eles evocaram o nome do pobre Abraão já morto há algumas dezenas de séculos, colocando Abraão numa condição superior a Jesus. No versículo 56, o eterno Filho de Deus vira para aqueles fariseus e diz assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se. Depois, se você quiser, como dever de casa devocional, vá ver esse verbo alegrar aqui. Qual é a condição que Jesus está dizendo que Abraão se alegrou? Abraão alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. João 8,56, grava aí. Mas como foi, pastor, que Abraão viu? Está no capítulo 8 de João, se você continuar lendo, você vai ver. Olhando pelos olhos da fé. Olhando as promessas daquele que é fiel para cumpri-la. Quando nós olhamos ainda para o Antigo Testamento, Gênesis 49, 18, o texto nos diz que Jacó, ele morreu aguardando essa salvação. Quando nós vimos aqui para o Novo Testamento, capítulo 2, versículo 30 deste Evangelho de Lucas, nós vemos Simeão olhando para o Cristo nascido e dizendo: eu agora já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. O que Cristo está dizendo é assim, para nós como igreja: foi o Pai, foi o Filho e foi o Espírito que soberanamente fez essa obra magnífica de salvação. Eles fizeram exatamente aquilo que eles queriam fazer. Mas sabe quem foi beneficiado com essa obra? Você, crente. Vocês foram agraciados. Por isso, vocês são mais do que felizes. É o que Jesus está dizendo. Por isso eu encerro essa mensagem, primeiramente me dirigindo a você que nos visita. Deus conhece seu coração. Deixe-me fazer algumas perguntas a você. Você quer ser feliz? Esse é o seu desejo? Claro que sim, pastor. Ok? Deixe-me te fazer outra pergunta. O que te faz feliz? O que te alegra? Já parou para pensar nisso? Já parou para ver o que te motiva? O que te dá ânimo para você viver? Deixa eu fazer uma pergunta bem particular e pessoal agora a você que nos visita. Você realmente conhece a felicidade? Após ouvir a pregação do Evangelho, pura e simples, você acha que você conhece a felicidade se você não é um crente?
Deixa eu dizer a você, de modo direto, com a autoridade do Evangelho, se você não é um cristão, não é uma cristã, você não é feliz. Você não sabe o que é a felicidade. Porque você não tem como ser feliz, despida, longe daquele que é a fonte de toda a felicidade. Daquele que tem em si mesmo uma felicidade, uma alegria que é insuperável. Deixe-me dizer a você que sem Cristo não há felicidade. Se você não é um cristão, não é uma cristã, deixe-me dizer a você que você precisa de Jesus. Não só para ser livre da condenação eterna do pecado, mas para você, como criatura, criada à imagem e semelhança de Deus, você possa desfrutar dessa alegria, a qual Deus tem preparado para aqueles que se achegam a Ele. Deixe-me dizer a você, de novo, que você precisa ter o seu nome escrito no céu. Aí você vai saber, você vai conhecer o que é alegria. Eu quero me dirigir às crianças que estão acordadas. O que alegra o seu coração, criança? O que traz alegria para você? Certamente, muita coisa faz você feliz. E deixa eu dizer a você, criança, que à medida em que você crescer, você vai ter a agradável experiência de ver coisas que você não ligava, você começar agora a gostar e fazer você feliz. O que eu estou querendo dizer, crianças, é que você, no desenvolvimento da sua vida, muitas coisas serão capazes de trazer alegria ao seu coração. Mas eu quero chamar a sua atenção, criança, você que teve a oportunidade de ouvir a pregação da palavra hoje. Alegre-se na maior alegria que você pode ter na vida. A maior alegria. Muitas coisas podem trazer alegria ao seu coração, mas só tem uma que é insuperável. Uma única alegria. Qual é, pastor? Amar a Deus. Ame a Deus. Ame ao Senhor Jesus Cristo. Ame vir para a igreja. Ame ler a palavra e conhecer mais da vontade de Deus. Ame orar. Deixa eu dizer a vocês, crianças, olhem para o rostinho dos seus pais. Olhem para o rostinho das suas avós, dos seus tios e tias. Olhe para o rostinho da igreja. Olhe para o rostinho feio do pastor e vejam a alegria que os mais velhos que vocês têm por servir a Jesus. Percebe a nossa responsabilidade, igreja? Percebem? De nós exalarmos o bom perfume de Cristo e o nosso coração alegre pela salvação que foi nos dada, tornar o nosso rosto mais belo. Crianças, sejam alegres por amar a Cristo. Amém, crianças? Mas quero me dirigir a você, igreja. Mais uma vez, pela terceira vez, eu quero lembrar você. Alegria é fruto do Espírito. Alegria não são os neurotransmissores, percebe? Não são. Não são os hormônios. Alegria vai além do seu estado de espírito, da forma como você acordou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, preso, já em idade avançada, capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, alegrem-se sempre no Senhor, ele diz. E ele completa nesse versículo ainda, outra vez digo, alegrem-se. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que eu não posso ficar triste? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo a você, igreja, é que eu sei que talvez hoje você tenha motivos para estar triste. Talvez hoje você esteja enfrentando problemas e dificuldades que só Deus e você saiba. Eu sei que você tem problemas que você enfrenta que entristecem o seu coração. Eu sei que tem problemas que pessoas que você ama
estão enfrentando, isso também traz tristeza ao seu coração. Entretanto, eu estou, igreja do Senhor, tomando as palavras do Senhor e dizendo a vocês: existe uma alegria insuperável, uma alegria que pode sobrepujar, que pode estar acima de todas as misérias e tristezas que eu e você enfrentamos nessa vida, porque vamos ser aqui honestos. Se nós fôssemos fazer uma lista das coisas que nos trazem alegria neste mundo, esqueça Cristo, e as coisas que nos trazem tristeza, certamente a lista das coisas que nos trazem tristeza seria maior. Ou talvez nem fossem maior, mas a força do impacto de tristeza, nessa tendência natural do nosso coração que é nos entristecer, que é murmurar, certamente essa lista venceria. Mas deixe-me lembrar você que assim tem caminhado a igreja. Essa exortação não é uma recomendação de um pastor chamado Paulo, é a exortação do Espírito Santo à própria igreja, a mim, a você, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se. É assim que a igreja tem avançado desde os dias do Antigo Testamento. É assim que Deus, Cristo, quer que você avance, se alegrando nele, olhando para as circunstâncias que cercam você, a saúde que está faltando, as condições financeiras que não estão favoráveis, uma série de questões que você está enfrentando, problemas gravíssimos, e você fazer aquilo que só um crente pode fazer: se alegrar no Senhor. Alegre-se, igreja. Alegre-se e exulte nisso, porque isso é um privilégio dado a você. Porque os grandes desse século, os soberbos, não entendem isso. Os sociólogos como Karl Marx diz: a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. É claro que ele não tem como entender. É claro que ele não entende um discurso como esse, não entenderia se fosse vivo. É claro que ele não entendeu quando ele olhava para a igreja nos seus dias, porque isso não foi revelado a ele, porque ele rejeitou o supremo conselho de Deus. Mas você, pequenina igreja do Senhor, você sabe do que eu estou falando. Você tem experimentado isso na sua vida, e Cristo, assim como o diácono Sherlock falou aqui hoje, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir. Cristo quer que você avance dessa forma. Aos olhos do mundo, um desvairado. Como é que pode esse crente estar indo para a igreja diante dessa situação? Como é que pode esse crente me cumprimentar com um sorriso? Como é que pode? Avance, se alegrando na alegria que o Senhor dá por causa da salvação. Se você estiver triste hoje, pastor, essa é a minha condição. Faça sua a oração de Davi no Salmo 51, que já foi citado aqui hoje, foi lido hoje de manhã, versículo 12. Davi disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Ore assim a Deus. Não, pastor, mas está muito difícil. As circunstâncias que me cercam não permitem nem fazer essa oração. Então cante a Deus. Faça disso um cântico. Não só Davi. Chame o salmista Abacuque e faça da canção e da oração dele, da profissão de fé dele, enquanto os babilônicos estavam vindo para acabar com tudo. Faça como ele fez. Capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Ele disse, você conhece essa passagem, crente? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim, o que ele diz, igreja? Eu me alegro. Vá ver a alegria no hebraico. Eu me alegro em quem? No Senhor. Aí ele completa. Qual é o verbo? Eu exulto. Uma alegria que não pode ser superada. Mas eu exulto em quem? Nas circunstâncias? Não. Eu exulto no Deus da minha salvação. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Tem misericórdia de nós, ó nosso Deus, quando deixamos que o nosso coração se entristeça e se abata por causa das misérias desta vida.
Tem misericórdia de nós quando não apontamos os nossos olhos para a eternidade, quando nós não erguemos os nossos olhos para o céu e nos esquecemos de que não porque nós mereçamos, nem porque nós tenhamos provocado isso em Ti, mas porque aprouve ao Senhor se compadecer de nós, pequeninos e pobres pecadores, e o Senhor se revelou a nós. O Senhor nos salvou de nós mesmos, dos nossos pecados. Nos perdoe quando nós nos esquecemos disso. E nos ajude, Senhor, a aprender contigo, ó nosso Salvador Jesus Cristo, a exultar, a desfrutar desta alegria que não pode ser superada, desta alegria que só é produzida por Ti mesmo, pela unção do Teu Espírito. Ajuda-me, ajuda-nos como igreja, para que nós, nesses dias tenebrosos, nesses dias frios, gélidos, que o nosso coração seja aquecido, não só neste momento, mas diariamente por esta bendita verdade. Restitui, ó Deus, a cada um de nós a alegria da salvação. Faz-nos exultar em Ti, Deus da nossa salvação, de modo que nós possamos avançar, prosseguir, colocando as nossas tristezas, depositando sobre o Senhor as nossas ansiedades e nos alegrando naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro. Não nos permitas, ó Deus, nos alegrarmos naquilo que é pecaminoso, a olharmos para aquilo que entristece o Teu Espírito. Nos ajude, ó Deus, a sermos santos, a desfrutarmos de uma alegria santa. Ó Deus, ensine aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, às nossas crianças a se alegrarem com várias coisas permitidas, lícitas, boas, mas que a sua maior alegria seja estar salvo, desejar a salvação no Senhor, amar o Senhor e estar na Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra e aplique a Tua palavra nos nossos corações. Assim nós te oramos, agradecidos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.